Caras alunas, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula no programa Aprender a Estudar em Casa. Eu sou César Lino, professor da disciplina de Matemática, 8º ano. Estou aqui para trabalhar convosco nessa época de pandemia. Já sabem, devemos sempre lavar as mãos e cumprir todas as orientações dadas. Vamos dar início à nossa aula de hoje. O sumário é os elementos básicos da geometria. A partir de hoje, vamos trabalhar os conteúdos do terceiro trimestre para os alunos do 7º ano do ano letivo anterior. Vamos iniciar, como vocês viram, o nosso sumário, os elementos básicos da geometria. O objetivo para a nossa aula de hoje é identificar os elementos básicos da geometria. Recursos. Utilizamos como caneta, caderno. Se tem lá em casa quadro, giz, também é importante. Utilizem também o vosso manual do 7º ano. Elementos básicos da geometria. As noções básicas da geometria são o modo como compreendemos os elementos matemáticos que dão base para a construção dos conhecimentos geométricos. Esses elementos que nós vamos ver hoje são os elementos importantes na geometria. Vamos começar com ponto. O ponto é a base de toda a geometria, pois é a partir de conjunto deles que são formadas as figuras geométricas. Só para verem ali a importância do ponto. É a partir dele que nós formamos outras figuras que mais à frente nós vamos ver. Usualmente, representamos o ponto com um pingo ou uma bolinha. Mas é importante saber que isso é apenas uma representação geométrica. Tá certo? Exemplo. Eu trouxe esse exemplo, mas não é obrigatório utilizar o ponto sempre com uma bolinha. Vamos prosseguir. Retas também é um outro elemento básico da geometria. São conjuntos de pontos compreendidos como linhas infinitas que não fazem curvas. Ou seja, se é uma reta, não pode fazer curva. Tá certo, meninos? Embora sejam formadas por pontos, também não possuem definição, mas apenas características. Obviamente, são necessários infinitos pontos para construir uma reta. Ou seja, inicialmente já tínhamos falado que, a partir de ponto, nós vamos formar outros elementos. Vamos ver como é que se constrói uma reta. Usualmente, representamos o ponto com um pingo ou uma bolinha, mas é importante saber que isso é apenas uma representação geométrica. Tá certo? Exemplo. Eu trouxe esse exemplo, mas não é obrigatório utilizar o ponto sempre com uma bolinha. Vamos prosseguir. Retas também é um outro elemento básico da geometria. São conjuntos de pontos compreendidos como linhas infinitas que não fazem curvas. Ou seja, se é uma reta, não pode fazer curva. Tá certo, meninos? Embora sejam formadas por pontos, também não possuem definição, mas apenas características. Obviamente, são necessários infinitos pontos para construir uma reta. Ou seja, inicialmente já tínhamos falado que, a partir de ponto, nós vamos formar outros elementos. Vamos ver como é que se constrói uma reta. Estão a ver aqui conjunto de pontos. Esses pontos são pontos colineares, ou seja, pontos que ficam na mesma direção, na mesma linha, porque se não são colineares, não formam uma reta. Vários pontos formam
uma reta. Entretanto, continua não sendo possível medir a largura da reta, pois os pontos que a formam não possuem dimensões. Se ponto não tem tamanho, as retas também não têm tamanho. É isso que eu quero dizer com isso. Ela é unidimensional, ou seja, uma única dimensão. Outras figuras unidimensionais são as semiretas, os segmentos de reta, que respectivamente são uma reta que possui começo, mas não possui fim, e uma parte da reta que possui ponto inicial e ponto final. Exemplos. Nós temos aqui exemplos que eu acabei de citar anteriormente, exemplo de retas. Temos aqui reta S. Reta sempre escrevemos com letras minúsculas e ponto também anteriormente escrevemos sempre um ponto com letra maiúscula do nosso alfabeto. Ponto A, ponto B. Reta, nós apresentamos sempre com, ou escrevemos sempre com letras minúsculas também do alfabeto. Temos aqui o segmento de reta AB, ponto A até o ponto B, segmento de reta AB, também com letra maiúscula, porque inicialmente nós temos aqui o ponto A e final ponto B. Leva sempre um traço em cima para mostrar que é um segmento. Semireta, ponto A, também inicial maiúscula, ponto B, final maiúscula. Plano é um conjunto infinito e ilimitado de retas. Na vossa sala, vocês têm o tampo da vossa mesa, é um plano. O quadro também da vossa sala é um plano. Nós temos vários exemplos de plano, tá certo? Outro elemento, espaço. Também um dos elementos é o local onde toda a geometria acontece e faz sentido, onde todos os sólidos e figuras geométricas podem ser construídos. A vossa sala é um espaço. Também é todo o espaço que nos envolve e que segue infinita e ilimitadamente do ponto onde estamos para todas as direções. Já dei exemplo da vossa sala, da vossa casa, em qualquer sítio onde podemos aplicar a geometria. O exemplo que eu trouxe, vocês podem ver aqui o fundo. Nós temos aqui exemplo de duas figuras geométricas que, desde já fica como TPC, na próxima aula quero ver o nome dessas duas figuras. É o espaço onde nós construímos essas duas figuras. Na vossa sala também, vocês têm o tampo da mesa, o vosso caderno, onde vocês escrevem um espaço. Tá certo? Vamos prosseguir com o exercício para ver se vocês entenderam tudo aquilo que eu falei há pouco. Vamos para o nosso primeiro exercício de hoje. Exercício número 1. Diz o seguinte: a respeito das características do ponto que nós vimos, em geometria, assinala a alternativa correta. Alternativa A. O ponto pode ser definido como a menor unidade geométrica e é usado para definir outras figuras, como retas e planos. Alternativa B. O ponto pode ser definido como o menor espaço entre duas figuras geométricas. Alternativa C. O ponto não pode ser definido e não possui dimensão nem formato, o que garante a precisão do seu uso nas localizações geométricas. Vamos pensar um pouco qual é a alternativa correta.
Vamos fazer a correção e tenho absoluta certeza que todos fizeram corretamente. Vamos ver a alternativa A, se é a alternativa correta. O ponto pode ser definido. Eu quero que pensem só nessa parte. Ponto pode ser definido. Nós vimos que o ponto não tem definição. Então, ali, o aluno que estiver atento pode ver se essa alternativa é a alternativa correta ou não. Nós vimos que o ponto não pode ser definido. Aqui nós temos o ponto pode ser definido. Então, alternativa A, descartamos. O ponto pode ser definido como o menor espaço. Mesma ideia. O ponto não pode ser definido, não há uma definição do ponto. Então, a alternativa B também não é a alternativa correta. Só nos resta a alternativa C. O ponto não pode ser definido. Mas também o professor já disse tudo. Vamos lá. E não possui dimensões. Vimos também que o ponto não possui dimensão. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Ponto para todos. Vamos prosseguir com o exercício número 2. Sobre a formação, as características e o uso das retas, assinala a alternativa correta. Agora vamos falar de retas. Alternativa A. As retas são noções básicas da geometria que não possuem definição, mas que apresentam uma única dimensão. Assim, elas permitem que sejam feitas medidas de comprimento ou largura a partir delas. Alternativa B. As retas podem ser definidas como a distância entre dois pontos. Alternativa C. As retas podem ser definidas como figuras geométricas que não fazem curvas. Vou dar um tempinho para vocês pensarem na alternativa correta. Vamos fazer a correção. Alternativa correta. Nós temos aqui, as retas são noções básicas da geometria que não possuem definição, mas que apresentam uma única dimensão. Assim, elas permitem que sejam feitas medidas de comprimento ou largura a partir delas. Eu tenho certeza que vocês assinalaram essa alternativa como correta. E está certo. Ponto para vocês. Agora vamos ver por que a linha B e a linha C não são alternativas corretas. As retas podem ser definidas como distância entre dois pontos. Nós não vimos que as retas podem ser definidas entre dois pontos. Vimos que as retas são formadas a partir de um conjunto de pontos. As retas podem ser definidas como figuras geométricas que não fazem curvas. As retas, de facto, são figuras geométricas e também não fazem curvas. Mas esta não é a definição direta. Nós vimos que retas são formadas por um conjunto de pontos infinitos. Está certo? Vamos prosseguir para o próximo exercício. Exercício número 3. Que ideia vocês têm sobre ponto, reta e plano a partir das alternativas que eu trouxe?
Vamos ver a alternativa A. Um barbante bem esticado. Eu vou mostrar o que é um barbante. É um rolo de linha que a vossa mãe, vossas irmãs utilizam para fazer trabalhos lá em casa, renda, bordados, tá certo? Vocês podem ver aqui qual é a ideia que vocês têm quando eu estico esse barbante. Vamos para a alternativa B, um furo de agulha numa folha de papel. Pegamos uma folha de papel e vamos perfurar com uma agulha ou caneta. Alternativa C, a superfície de quadro. A linha D, uma estrela no céu. A linha E, a interseção de duas paredes. Vamos pensar em cada uma dessas alternativas e dizer qual é a ideia que vocês têm utilizando a aula que nós vimos hoje. Ideia de ponto, de reta e de plano. Vou dar um tempo para vocês pensarem ali. Vamos fazer correção. Alternativa A. Um barbante bem esticado. Eu mostrei. Quando temos uma linha bem esticada, nós temos a ideia de quê? De uma reta. Muito bem. Um furo de agulha numa folha de papel. Parece o quê? Parece um ponto. Muito bem. A superfície de quadro. Já tinha falado anteriormente. O vosso quadro, o tampo da mesa, parece o quê? Parece um plano. Muito bem. Uma estrela no céu. À noite, para ver uma estrela bem bonitinha, parece o quê? Parece também um ponto. Muito bem. Estamos a associar algo que nós estamos habituados a utilizar com a geometria. Alternativa é a interseção de duas paredes. Na sala, na nossa casa, nós temos a interseção de duas paredes. Aqui aparece uma linha, então associamos isto ao quê? A uma reta. Tá certo? Muito bem. Fiquei contente com a vossa participação. No final de cada aula, já sabem sempre, o professor deixa um exercício para vocês praticarem lá em casa. Tá certo? Então, trouxe hoje um TPC que diz assim. Exercício número 1, observa a figura e indica caso houver. A linha A, vocês têm aqui uma figura geométrica. A linha A, vocês vão, a partir dessa figura, indicar dois pontos distintos. Ou seja, vocês vão pegar dois pontos diferentes. Temos aqui os pontos dessa figura. A linha B, vocês vão indicar uma reta. Tem aqui. A linha C, um segmento de reta. Nós já vimos também exemplo disso. A linha D, um plano. Tem vários exemplos aqui de plano. E a linha E, uma semireta. Tá certo? Se houver qualquer dúvida, é só contactar o vosso professor ou vossos pais lá em casa. Tá certo? Mas é para resolver.
Vamos recordar o que nós vimos hoje na aula. Nós vimos as noções básicas da geometria. Nós vimos os elementos básicos, que são ponto, retas, plano e espaço. Assim chegamos ao fim da nossa aula no programa Aprender a Estudar em Casa. Espero que tenham gostado. Aproveitem esse tempo para estudar e aperfeiçoar cada vez mais. Lavem sempre as mãos e mantenham o distanciamento social. Até a próxima.